Tem um hábito sedutor, altamente destrutivo. Você provavelmente já fez isso hoje. Talvez até agora enquanto ouve a minha voz. Ele se disfarça de descanso, de lazer, de só mais 5 minutinhos. Mas por trás dessa máscara inofensiva, ele corrói a sua energia, sequestra a sua atenção e aos poucos apaga a sua presença da própria vida. Sim, eu sei, parece exagero, mas é exatamente assim que ele funciona. Sorrateiro, elegante e confortável. E quando você percebe, já não sabe mais quem é sem ele. Hoje a gente vai expor esse hábito. E talvez isso mude a forma como você vive seus dias. Sabe, eu demorei pra perceber. Não foi de uma hora pra outra. Esse hábito se infiltrou na minha rotina como quem não quer nada. No começo parecia inofensivo, aliás, parecia necessário, um alívio, um prêmio. Eu dizia pra mim mesmo, depois de um dia puxado, eu mereço isso. E talvez você também diga, talvez agora mesmo você esteja com 2 telas abertas, rolando entre uma notificação e outra, achando que tá relaxando, mas no fundo, sentindo aquele vazio que só cresce. A verdade é que esse hábito não rouba só o seu tempo, ele rouba sua clareza, sua presença, sua profundidade. E eu falo isso sem julgamento, tá? Eu caí nessas armadilhas muitas vezes. Até que um dia eu percebi que estava vivendo uma vida que não era minha, reagindo ao mundo em vez de criá-lo. E tudo isso por causa de um hábito. Aquele mesmo que parece tão comum, tão normal, tão do nosso tempo. Mas eu te pergunto, se ele é tão normal, por que a gente anda tão perdido? Quer mesmo descobrir qual é? Então respira fundo, porque vai doer um pouquinho. O nome desse hábito é dopamina barato. É isso. Esse vício sutil em gratificações instantâneas, em cliques, em notificações, vídeos curtos, scroll, esse hábito de alimentar o seu cérebro com migalhas de prazer o tempo inteiro, sem dar espaço para nada mais profundo. É como se a gente estivesse viciado em estímulos rasos e pior, chamando isso de descanso. Mas para pensar comigo, quantas vezes por dia você abre o celular sem propósito? Quantas vezes você está num lugar, mas não está ali de verdade? Quantas vezes você se sente cansado, mas em vez de descansar, se distrai? A dopamina barata tá em tudo. Naquele vídeo aleatório antes de dormir, naquela aba que você abre no meio de uma tarefa, naquela sensação de só mais um pouquinho que vira horas. E não, isso não é sobre parar de usar o celular ou virar um monge. É sobre recuperar o controle, sobre voltar a sentir prazer pelas coisas reais, profundas, completas. Porque no fundo, a dopamina barata não sacia, ela só engana. E sabe o que é mais louco? Quanto mais a gente consome isso, menos a gente suporta o silêncio, a pausa, a presença. E é aí que mora o perigo. Sabe o que mais assusta nisso tudo? É que a gente chama isso de vida moderna. A gente normalizou esse cansaço constante, essa ansiedade crônica, essa pressa vazia. É como se estar ocupado o tempo todo fosse sinônimo de ser importante. Mas no fundo a gente só tá fugindo do tédio, fugindo do silêncio, fugindo de si mesmo. E aí vem o dilema cruel. Quando a gente tenta largar essa dopamina barata, quando decide parar de abrir o celular a cada 3 minutos, a mente grita, o corpo fica inquieto, a ansiedade bate como se algo estivesse faltando. Mas sabe o que está faltando de verdade? Você, a sua presença inteira, sua capacidade de se concentrar em uma única coisa, se apaixonar por ela. Mas isso dói, porque quando o silêncio chega, ele traz verdades, traz aquela conversa que você tem evitado, aquela frustração que você esconde atrás das risadas do Reels, aquela dúvida sobre o que você tá fazendo com a sua vida. Difícil, né? É por isso que esse hábito é tão tóxico, porque ele não só te distrai, ele te afasta de você. E se eu te dissesse que é a cura, começa justamente aí, no desconforto. Sabe, tem uma coisa que ninguém te conta sobre o desconforto. Ele é um convite. É aquela angústia que você sente quando tenta largar o vício da dopamina barata. Não é fraqueza, é o seu cérebro se readaptando. É como reeducar um paladar acostumado com açúcar artificial. No começo tudo parece sem graça. A leitura fica entediante, o silêncio soa barulhento, a presença parece pequena demais para conter a sua atenção. Mas aí algo mágico acontece. Você começa a se sentir de novo. O gosto real da comida, a profundidade de uma conversa, o prazer de terminar algo sem interrupção. Você começa a reaprender o valor da presença, do agora, da pausa. E olha,
Não tem notificação no mundo que te entregue a paz de estar inteiro em si. De olhar ao redor e perceber que você não está existindo, você está vivendo. Claro, o hábito vai tentar voltar, vai se disfarçar em necessidade de produtividade, de só mais um pouquinho, mas agora você sabe o nome dele. E quando a gente nomeia o inimigo, ele perde força. Respira comigo, sente esse silêncio, porque é nele que você começa a se reencontrar. E é curioso como tudo muda quando a gente para de correr por prazer imediato e começa a buscar sentido. Sabe aquela sensação que o tempo tá escapando entre os dedos? Ela diminui. Porque quando você vive com presença, os dias deixam de ser borrões e viram capítulos, com começo, meio e fim. Mas calma, eu não tô falando de virar uma máquina de produtividade, eu tô falando de outra coisa. Tô falando de se reencontrar com o que é essencial, com o que pulsa por dentro, mesmo quando o mundo lá fora grita. Ler um livro e mergulhar de verdade, olhar para alguém nos olhos sem precisar checar o celular, ficar entediado e, ao invés de fugir, criar, escrever, imaginar, sentir. Porque o tédio é o berço da criatividade. Mas a gente anda abarrotando nossas ideias antes mesmo de nascerem, só porque não suportamos 3 minutos de silêncio. É por isso que essa luta contra a dopamina barata não é só sobre foco. É sobre liberdade. Liberdade de escolher para onde vai a sua atenção. Liberdade de sentir com profundidade. Liberdade de ser inteiro. E talvez esse seja o verdadeiro luxo do século XXI. Mas olha, nem todo mundo vai entender. Nem todo mundo vai aceitar quando você começar a se afastar dos estímulos fáceis. Você vai ouvir: você sumiu, tá estranho, tá tudo bem? Se libertar de um vício coletivo te isola por um tempo. É como sair de uma festa barulhenta e caminhar sozinho no escuro. Mas é no escuro que os olhos se ajustam. E é lá que você começa a enxergar o que ninguém vê. E de repente, o que antes era silêncio vira som, o que era vazio vira espaço, e o que era desconforto vira lar. O clímax dessa jornada não é um grito de vitória, é um sussurro, uma presença sutil dentro de você dizendo: agora eu tô aqui. Você se vê com mais clareza, com mais força, com mais verdade. E não, isso não significa que você nunca mais vai deslizar. Vai sim. A diferença é que agora você percebe. E quando a consciência entra, o ciclo já não é mais o mesmo. Respira, fecha os olhos por um instante, se puder. Sente este momento sem pressa, sem estímulo, só você. Porque olha, você acabou de dar um passo que muita gente evita por uma vida inteira. O passo de encarar o invisível, de questionar o que parece normal. E sim, é estranho no começo porque falta algo. Mas aos poucos você percebe. O que falta não é estímulo, é conexão com o agora, com você, com aquilo que não grita, mas sussurra. É nesse intervalo entre o impulso e a escolha que a sua liberdade mora. Talvez esse seja o segredo que ninguém quer contar. Viver de verdade não é sobre ter mais, é sobre sentir mais. Sentir a si mesmo, sentir os outros, sentir o tempo passando sem medo. Você ainda vai errar, claro. Você vai voltar pro hábito, vai se perder nos estímulos e tudo bem. O que importa é que agora você sabe o caminho de volta. E toda vez que a tela te chamar, lembra, o que ela oferece não é presença, é distração. Mas aqui dentro, tá tudo que você estava procurando. Então, agora que você tá aqui comigo, nesse espaço onde o silêncio não assusta mais, ele acolhe, me deixa te contar uma coisa que mudou tudo para mim. A atenção é a nova moeda. E o que você faz com ela define o que você se torna. Não é sobre excluir redes sociais, não é sobre virar radical. É sobre escolher com intenção. Cada clique, cada sim, cada olhar. Porque no fim, o mundo vai continuar tentando te puxar para fora de si. Vai te oferecer atalhos, recompensas rápidas, distrações brilhantes. Mas você já sabe, tudo isso vem com um preço. E muitas vezes, o que se perde é justamente o que mais importa. A sua paz, sua presença, sua profundidade. Você sente isso agora, né? Esse lugar onde você respira fundo e pensa: por que eu não fiz isso antes? Não se culpa, tá? Você chegou aqui no tempo certo. Aliás, você só chegou aqui porque algo dentro de você ainda resiste. E é isso que eu queria te lembrar. Você não tá perdido, você tá distraído. E agora você tá voltando. E se você chegou daqui, de verdade, eu preciso te dizer uma coisa. Eu tô orgulhoso. Não porque você me ouviu até o fim, mas porque você ouviu a si mesmo. E isso é raro, é forte, é transformador. Afinal, num mundo que lucra com a sua distração, estar presente
é um ato de rebeldia. É quase um sussurro dizendo: eu não vou me perder de mim só porque é fácil. Então agora, antes de voltar pro caos lá fora, fica mais um pouco. Deixa esse silêncio te preencher. Fecha os olhos e pergunta: o que eu realmente quero dar atenção hoje? Não porque você tem que, mas porque agora você pode escolher. E se esse vídeo mexeu com você, se algo aí dentro despertou, mesmo que só um pouco, deixa o seu like, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo qual parte fez mais sentido pra você e assista esse vídeo.